Opa, tudo bem? Bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Lucas Montano e esse canal se chama Lucas Montano. Me diz uma coisa, tu já virou milionário? Ainda não ficou milionário? Talvez tu ainda não tenha assumido responsabilidades, tá? E eu vou falar um pouco aqui hoje sobre quais são as responsabilidades de um programador. E antes eu queria mostrar pra vocês uma discussão bem interessante que eu comecei lá na aba comunidade aqui do canal. E eu falei o seguinte, existem várias formas de você ficar milionário, tá? Algumas pessoas participam do BBB, outras compram ações da GameStop, outros, viram programadores, vendem cursos sobre como vender mais cursos e virar youtubers. E a gente sabe que a gente pode chegar lá, tá? Então imaginando aqui um cenário que tu chegou lá. Qual dessas opções você escolheria para ser o caminho de chegar lá no 1 milhão de reais? Vamos colocar aqui uma moeda nesse 1 milhão. E eu fiquei feliz que aqui, 67% de vocês acreditam que conseguem, se tornarem milionários, ou seja, ter 1 milhão líquido, trabalhando com programação, 14% vendendo cursos de como ficar milionário vendendo cursos, 8% comprando ações da GameStop em um único dia, tu ficaria milionário, 7% virar youtuber e 5% participar do BBB 2021. E eu o mais feliz dessa pesquisa é que só 5% de vocês acredita que BBB é o caminho. Mas Lucas, o que isso tem a ver com responsabilidades na área da programação? Eu sempre gosto de mostrar para vocês um insight que eu tive para gravar um vídeo e dessa vez foi esse post, porque alguns de vocês comentaram sobre esse fato, de será que eu consigo ficar milionário trabalhando com tecnologia como programador? E eu vi algumas respostas para as pessoas que falaram que sim, que é possível, e algumas respostas falavam que isso só é possível se tu assumir muitas responsabilidades. E eu achei que seria importante eu vir aqui e falar pra vocês que se tu não tá assumindo muitas responsabilidades, ou se tu não tá assumindo responsabilidade, o problema não vai ser só que tu não vai chegar a 1 milhão. O problema se é isso que tu quer, Senão não é problema nenhum. Mas talvez tu não consiga nem de fato crescer na área e evoluir. Pra crescer na área de tecnologia, em qualquer área na verdade, não importa se tu vai trabalhar como na programação, tu vai trabalhar em qualquer área, tá? Tu tem que assumir responsabilidades. E eu lembrei de um dizer que fala que responsabilidade não é algo que se recebe, tá? Responsabilidade é algo que tu toma, que tu pega. Tu pega uma responsabilidade, tu não recebe uma responsabilidade. E um bom líder sabe disso, tá? Se tu tá liderando um time, tu não vai simplesmente empurrar novas responsabilidades para os teus colegas, tu vai criar um ambiente com que todas as pessoas se sintam confortáveis e seguras para ter uma vontade de assumir novas responsabilidades, E muitas vezes vem oportunidades junto com essas responsabilidades. Na verdade, toda hora que tu assume ou toda hora que tu aproveita uma oportunidade, tu também tá assumindo algumas novas responsabilidades. Então esperar que alguém te passe responsabilidade é basicamente ficar sentado esperando uma oportunidade cair no teu colo, e a gente sabe que esse não é o caminho. Em 2008 eu estava trabalhando nessa empresa de emissão de nota fiscal eletrônica, eu trabalhava como desenvolvedor back-end em PHP. Eu comecei na empresa como estagiário e eu fui crescendo dentro da empresa, depois virei júnior CLT, trabalhando full time, depois pleno, e eu cheguei a um cargo de liderança do time. E eu me lembro que eu assumi uma responsabilidade lá. Foi a primeira responsabilidade, na verdade, que eu assumi na área. Eu ainda era júnior, na verdade. E a gente tinha esse sistema que emitia uma nota fiscal eletrônica e a gente tinha que gerar um PDF, que é o tal chamado DANF. Esse PDF era feito em PHP. E na época, gerar PDF em PHP, lá no PHP 4... Era muito complicado, era muito difícil, tu tinha que calcular tudo manualmente, uma quebra de linha, o parágrafo, tu não conseguia criar um template e encaixar o teu dado nesse template, Isso já era possível, por exemplo, em Java. Java já possuía Jasper Reports, onde tu conseguia criar um template de PDF e depois inserir nesse PDF os teus dados, Era bem fácil. E eu assumi a responsabilidade de, em paralelo ao resolver alguns bugs nesse gerador de PDF em PHP, tentar implementar isso em Java. E quando eu assumi essa responsabilidade, eu tive que crescer, eu tive que aprender Java, não era algo que eu dominava. Eu tinha que aprender a como comunicar o PHP com Java, que era algo mais complexo. Tu podia fazer uma bridge através do Tomcat, ou tu podia criar uma API, Eu na época criei uma API, e na época era Web Service, então eu tive que aprender um pouco sobre SOAP, sobre WSDL. Enfim, eu assumi essa responsabilidade ainda como júnior de migrar o gerador de PDF em PHP para Java. Então, esse é um exemplo
para vocês de como vocês podem fazer para crescer assumindo responsabilidades, entregando valor e tendo algo que é muito importante que toda empresa hoje em dia reconhece, que é ownership, né? Ter ownership das tarefas. Como eu falei, depois eu cresci de júnior para pleno, virei líder do time, pedi demissão para ganhar mais em outra empresa e trabalhar com Java. Essa parte eu posso contar em outro momento. Mas vamos lá, então vamos ver na prática quais são essas responsabilidades na área de programação, tá? Um programador, uma programadora, qual responsabilidade esse profissional tem? Tu é responsável em obter todas as informações necessárias para concluir a tua tarefa, tá? Eu vejo que tem muito programador acomodado que ele espera que o ticket que ele recebe, né, que o Post-it ou o ticket no Gira ou uma card no Trello, independente da plataforma que vocês usem na empresa de vocês para organizar as tarefas, eu vejo que muito profissional espera que a tarefa descreva tudo o que ele precisa fazer. E que se a tarefa não descreve tudo, ele simplesmente move para bloqueado ou não começa a implementar aquilo. Na verdade, tu como programador, a tua responsabilidade é entregar aquela tarefa. E isso vai desde o momento de colher feedbacks, ir atrás de informações, o input que tu precisa para depois, né, fazer a tarefa, implementar ela, e também o reporte do output, ou seja, documentar o que tu está entregando para que alguém possa testar e continuar o pipeline que seja aí da tua empresa. Então, primeira responsabilidade que eu acho que vai ajudar vocês a crescer na carreira tenha ownership da tarefa, tá? Se tu recebe uma tarefa, ela tá incompleta, tá faltando informação, vai atrás dessa informação. A segunda responsabilidade de um programador é com o entregável. É entregar algo que funcione, tá? Não precisa estar completo, mas tem que ser algo que funcione. Se tu pegou uma tarefa e ela é grande demais para ti, é tua responsabilidade em quebrar ela em pequenas partes que são entregáveis. Não adianta tu quebrar em pequenas partes também, cada uma das partes ser um bug em produção. Então é tua responsabilidade, trabalhando na programação, de entender o que está sendo solicitado e se for muito grande e tu vê que tu não consegue entregar de uma vez só tudo aquilo que está sendo solicitado, é tua responsabilidade saber quebrar essa tarefa em pequenas partes. Ah, Lucas, mas eu tô recém começando, eu sou júnior, sou estagiário e eu não consigo ainda quebrar essa tarefa em partes. Ok, tu pode pedir ajuda. Tu pode pedir ajuda para teus colegas que são mais seniors do que tu para te ajudar a quebrar essa tarefa em algo que faça sentido. Mas ir atrás e pedir ajuda e entender que essa é a tua responsabilidade é mega importante. É diferente de ficar parado e sentado e tentar fazer aquela tarefa que é gigante e tu não vai conseguir evoluir, tu não vai conseguir entregar nada e as pessoas vão chegar para ti, por que tu não pediu ajuda? Daí tu, eu não queria incomodar. Mas elas não estão falando dessa ajuda, de, tipo, eu não queria que tu me incomodasse pra mim fazer pra ti. Não, tu podia ter pedido ajuda em como dividir o ticket em pequenas partes. Então tu tem que ter essa proatividade. E isso é assumir responsabilidades. Tu tá assumindo responsabilidade daquela tarefa que tu recebeu. Independente se tu tem o conhecimento completo pra entregar ela por inteiro ou se tu vai ter que pedir ajuda pra conseguir entregar ela. Uma outra responsabilidade que a gente tem que ter trabalhando com programação é sobre a qualidade da entrega. O dev é responsável, quando eu falo dev, eu me refiro a programador ou programadora. Então, o dev é responsável por escrever os testes de algo que ele está entregando. Tu não precisa cobrir todos os cenários, mas tu tem que cobrir pelo menos o caminho feliz. Essa é a minha opinião, então eu até estou ressaltando aqui que essa é mais do que as dicas passadas, essa é ainda mais opinião, porque tem várias linhas de pensamentos quando se fala de testar algo, né, em escrever testes. Mas independente do processo que a tua empresa tem, se o QA não testou e deixou um bug para produção, se tu só escreveu o teste para um caminho feliz ou só escreveu o teste para um tipo de erro que tu pensou na hora que estava desenvolvendo, independente de qual linha de pensamento tu tem sobre escrever testes, no final do dia, quando acontece um bug em produção de um código que tu escreveu, tu que era ali o dev daquela linha de código, daquele git blame, tu é responsável. E a responsabilidade, assumir responsabilidade é tu parar o que tu tá fazendo e priorizar um hotfix naquele bug que tá em produção. Então, independente independente aí da cultura de testes que a tua empresa tem, tu continua sendo responsável pelaquela entrega. Se tu precisar ficar aí alguns minutos mais, algumas horas a mais, for um bug em produção,
Assuma essa responsabilidade, vai lá e cria o hotfix, tá? E já que a gente tá falando sobre qualidade, existe também a responsabilidade sobre manter o projeto. Todos os devs que trabalham num projeto são responsáveis pela codebase, né? Pelo código, por todos os arquivos que aquele projeto contém. Então, escrever documentação de como que vocês estão tomando decisões, por exemplo, como que vocês declaram, nomeiam uma variável, como que vocês estão fazendo a indentação do código. É tua responsabilidade manter e levar adiante para os novos colegas esses padrões, essas convenções que, como time, vocês acordaram. Tu pode fazer isso criando aí arquivos de configurações para IDE, para o editor de código, criando lint, rodando lint no processo aí de merge de uma branch para uma branch master, uma branch development. Então é tua responsabilidade, de todo mundo, não só do líder, não só do arquiteto, em manter a qualidade da codebase. Tá certo? E eu acredito que se tu assumir essas responsabilidades desde cedo, desde estagiário, desde júnior, se tu assumir essas responsabilidades, essas que eu listei aqui, eu acredito que tu vai ter sucesso na área e tu pode sim se tornar um milionário aí trabalhando com programação. Eu espero que tu faça isso e quando tu fizer isso, tu tem aí uma grana para contribuir aqui pro canal, né? E se inscrever e ser membro aqui do canal. Então, se tu ainda não é membro do canal e tu tem condição de contribuir, é €1 para ser membro do canal. Considere contribuir, clique no botão Seja Membro e confere lá o que tu ganha ao ser membro. Eu já vou adiantar, tu ganha acesso ao Ask Lucas Montano Show, que são episódios que vão ao ar todas as quartas-feiras respondendo as perguntas de membros, tá bom? E depois essas respostas são repostadas no nosso segundo canal. Se tu não é inscrito no nosso segundo canal, se inscreve lá, se chama Ask Lucas Montano Show, tá certo? Agora que tu já é inscrito nos canais, tu já é membro, eu te vejo com certeza no próximo vídeo.